E aí galera, beleza? Highlander novamente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero apresentar para vocês a nova chegada do canal. Eu estou falando do R36XX, que é nada mais nada menos que o R36S que você já conhece, o modelo original com ArcOS, mas com algumas melhorias. Eu vou aproveitar essa oportunidade para fazer uma comparação com o meu modelo clone, também testando a performance dos jogos. Então, bora pro vídeo! Vamos lá, começando olhando aqui a caixa, que já tem indicação do Wi-Fi embutido. A grande diferença do R36XX do R36S é basicamente o Wi-Fi embutido. Ele usa o mesmo software do original, então eu vou comparar esse aqui, que seria o original, porque é a mesma configuração do original, com o clone. Então aqui tem a indicação da cor, eu escolhi na cor verde, vamos já abrir juntos. Aqui não há nada. Alguns outros ícones aqui de resolução, enfim, de sempre. Olhando aqui a traseira, é a mesma configuração do original, do clone, o RK3326, 1 GB de RAM DDR3, tela de 3.5 polegadas IPS, OTG ADAPT. A grande diferença é que vem para o Wi-Fi, porque o Wi-Fi já vem suportado de fábrica, já tem um receptor Wi-Fi dentro do aparelho. A bateria é de 3.000 mAh, então acho que até diminuiu do R36 original, que se não me engano é 3.200 ou 3.500. O restante é igual, comparando aqui rapidamente com a caixa do clone, que é a mesma caixa do original. A caixa da R36XX é um pouco mais baixa, mas ela, né, é mais larga. Aqui também tem a mesma indicação de cor, exatamente como as posições aqui de cores. É tudo muito parecido. Aqui a questão da configuração. É tudo igual. Bora abrir! Uma grande diferença que vem nessa caixa é esse cabo estiloso, que é apontado aqui na caixa, para você deixar preso, que nada mais é, deixa eu abrir aqui, que um cabo USB estiloso. Ele é um cabo USB-C para USB-A. O USB normal que você está acostumado, ele só vem sem aquela capinha bonitinha. Então, apesar de vir outro cabo na caixa, aqui é só uma maneira para você não perder e ficar sem o cabo em qualquer momento que você esteja com o seu R36XX. Então tá aqui ao lado, vamos aqui tirar o aparelho. Vou olhar rapidamente os acessórios, mas acredito que não vai mudar nada do R36S. Vem o que aqui para prender o cabozinho. O cabo USB-A para ser exatamente a mesma coisa, só mais estiloso. Película também como outro. Ok. E o manual. Será que tem alguma diferença? Esse está todo em chinês, com só as indicações das teclas em inglês. Bem as indicações do atalho também. Save states e tinha a mesma coisinha. Ainda não corrigiram o nome RetroArch, ainda está ExtroArch aqui. Ok, né? Aqui a configuração. Beleza. Nada de novo. Então, volta para a caixa. Adeus plástico e adeus proteção. E aí? O que é que acharam dessa cor? Corzinha verde. Achei muito bonito. Já comparo com o R36S, aparentemente, tem uma grande diferença aqui na disposição do L1 e R2, né? Ele é curvado, talvez para ser mais ergonômico. O acesso à bateria também, ó, é diferente agora com parafuso, mas já comparo lado a lado. Cartão de memória para jogos, etc. Aqui também está igual o cabo de carregamento, cabo de fone de ouvido e o cabo de OTG. Beleza. Vamos comparar aqui com o R36S. Então, R36S à esquerda, R36XX à direita. Primeiro momento, o R36XX parece um pouco maior. Parece pouco, não acho que é a mesma coisa, acho que é só, se for, é a diferença milimétrica. Bem, a disposição dos botões aqui, ó, Start, Select, FM. Tem um outro design, bem menos barulhento, né? Ó, R36XX. O D-pad aqui, deixa eu comparar aqui um pouco melhor. Acho que para mim é a mesma coisa. Só tá um pouco mais bonito, né? Aqui, ó, o design dele tá um pouco mais bonito. As teclas, achei as teclas do R36S, apesar que esse modelo é clone, um pouco mais altinhas. Deixa eu ver aqui se dá para perceber alguma coisa na câmera. Se existia muito pequeno, mas parece que aqui eu tenho que pressionar mais para ir. Os analógicos aqui. Se mudou algo é muito difícil perceber. A tela é a mesma. Aqui a diferença é que ele está mais quadriculado, né? Aqui tem as pontas curvadas. Eu acho até melhor as pontas curvadas. A line-up do R36S é basicamente R36S, R36XX, que é o R36S original,
com Wi-Fi embutido, e tem também o R36S Plus, que ele tem uma tela maior de 4 polegadas. Se eu não me engano, deve ter o Wi-Fi embutido também, não me recordo. E eu não me interessei no R36S Plus, porque eu achei aquela tela muito grande e meio desproporcional. Ó, aqui a disposição para ver bem, ó. Ele é mais curvado, parece ser mais ergonômico. E o acesso à bateria, eu acho muito bom o R36S ter só essa alavancazinha para você puxar e levantar, mas tem gente que reclama quando isso aqui começa a saltar, quebrar e fica caindo. E aqui com o parafuso, né, não vai cair. Mas deixa eu ver aqui a ergonomia, vamos ver. Parece melhor pela posição, ainda mais que minhas mãos são grandes. Parece melhor. Também barulho, né? Vou botar mais perto do telefone. Diria que o barulho incomoda menos, mas é nada do outro mundo. Bateria realmente nesse aqui no Sony, não, também reduzia 3.000 mAh. Não tá igual. A diferença é que esse aqui eu comprei realmente da Boy Home, que é o vendedor que viu os modelos originais. Eu gostei mais do design, viu? Não só pra questão de ser transparente, daí não importa tanto, mas achei o design mais bem trabalhado. Mas bem, bora lá. Adeus R36S, bora conhecer agora o sistema, que não deve mudar muita coisa, né? Mas bora lá ligar. Tem que reduzir o brilho já já. A versão é de 31 de maio de 2025. É bem atualizado até. Eita. Prontinho. Então vem com um novo tema padrão. Vamos lá, os consoles devem ser a mesma coisa. Capcom 1, Capcom 2, Capcom 3, Mami, PC Engine, Family Computer, Super Famicom, Super Nintendozinho, NES, Super Nintendo aqui, que eu separando provavelmente as 1 japonesas, Nintendo 64. Deixa eu baixar logo esse brilho, né, que vai atrapalhar um pouco de visualizar. Então, acho que agora vai ficar melhor de ver. Pronto, Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS, Sega Mega Drive, Sega Dreamcast, Sega Game Gear, Neo Geo, PlayStation 1, PSP, Game... já vem com os ports aqui, deixa eu ver se tem algum port. Opa. Tem algumas coisinhas aqui. Mas eu vou fazer o teste. Movies e VHS. Ok. Opção de firmware. Aqui são os apps, né? O File Manager está aqui. Vamos testar o Wi-Fi, né? O grande diferencial da R36XX é o Wi-Fi. Vou ver se eu consigo focar. Ele está Connect to New Wi-Fi Connection. Device successfully activated and connected to Wi-Fi. Deu certo. Pronto, ao invés de andar com o R36S com o dongle, o R36XX é uma opção que vai manter o mesmo padrão de construção, mesmo form factor, mesmo pegada, até um pouquinho melhor aqui na ergonomia, e você não, né, tem um Wi-Fi embutido, então não vai ter nenhum problema para fazer atualizações do ArcOS via Wi-Fi. Esse pequeno asterisco ao lado do nome da rede Wi-Fi quer dizer que está conectado, então eu já posso sair. Existe, acho que agora ele deve voltar com o brilho baixinho, já dá para ver melhor, ali ele fica com o brilho no máximo possível de ver alguma coisa. Vamos ver mais o que tem de diferença aqui. RetroArch, todos os jogos, favoritos, e voltou para o início. Então vamos olhar aqui no ArcOS, eu quero ver a diferença dos novos temas que foram instalados. Primeiro eu vou trocar aqui a língua. Language BR. Trocar aqui o fuso horário para Portugal. Ok. Já está em português. Vamos lá, configurar a interface. Esse é o tema CodeMain, Wood CodeMain, né? Vamos olhar esse Cyber 2077 Main. Ok. Também é bonito, sim, também é bonito. Vamos olhar um próximo tema, quero ver os temas diferentes. Então, Simple Theme, eu nem lembro se tinha esse, mas pelo nome... não, mas é... eu também gostei. Deixa eu baixar ainda mais o brilho. Acho que 10% agora vai ficar melhor de ver. Vamos lá. Também tá legal esse tema. Vamos lá ver outros. Simple Comic Book. Vamos lá ver esse.
Legal. Mas nem todos têm o tema, o papel de parede instalado. Ficou bem legal esse tema aqui de quadrinhos. Show, ver outro. Esse daqui já tinha no R36S no clone que eu fiz o review. ArcOS Carbon, Epic Noir, Freeplay, Next. Os novos então são esses quatro primeiros aqui. O Cyber, Wood, Simple, Comic Book. Vou voltar aqui pro Epic Noir, que é o padrão do R36S quando vem. Que vocês já estão mais acostumados. Voltando a analisar aqui a construção, colocando um pouco mais de perto, essa cor tá bem bonita mesmo, né? O que é que vocês acharam dessa cor? Depois eu vou tirar esse cartão para ver qual é, mas obviamente é um genérico, mas eu já comprei um cartão de memória da Samsung, que eu fiz um vídeo recente aqui no canal, 128 GB, então eu vou trocar para ele depois. Aí aqui é igual mesmo, né? Controle de volume e tal. Como é transparente, eu já consigo ver, ó, não sei se dá para ver bem aí, que tem 2 chips de memória. No meu clone eu não cheguei a abrir, pude ver no RetroArch que tem 1 GB, então é um clone dos bons, porque também roda o ArcOS, né, o modificado do K36. Deixa eu abrir aqui o RetroArch, mas também vai formar 1 GB, claro, talvez seja só uma numeração que seja diferente. RetroArch. Qualquer um dos dois pode ser aberto, não tem problema. Não, em ArcOS mesmo. Information, System Information, e aqui vai ter informações, ó. Data de montagem 30 de abril de 2025. Novinho. 897 megas, Como eu já tinha até apontado com o clone vem até, esse, no caso o clone dos bons, vem até com um pouquinho mais de memória do que o original, talvez para compensar um pouco a performance, que vai ser um pouquinho, pelo menos espero que seja um pouquinho melhor no original, né? Já vi em vários vídeos, acredito que sim. Mas olha, gostei muito. Eu acho que agora o meu R36S vai embora, vou ficar com esse aqui. Mesmo form factor que eu já gostei muito, eu gosto de ser um pouquinho menor. Então esse aqui vai ser meu novo console junto com a RG40XX da Ambernic. Beleza, então agora vamos fazer alguns testes com jogos. O desempenho desse R36XX, R36S é a mesma coisa. Para alguns consoles é um pouco mais complicado, como é o caso do Nintendo 64, PSP, etc. E sabendo também que os consoles mais simples, tudo vai rodar muito bem, Super Nintendo, Mega Drive, etc. Eu vou fazer alguns testes somente nesses jogos mais específicos, que eu sei que eu tive uma experiência bem fraquinha. Vamos lá testar um jogo que foi bem difícil para o clone, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Vamos ver se vai ter uma diferença de performance perceptível na tela de load do Omega do Warrior 4, mas agora é R36XX. Olha, só pela tela de loading dá pra ver que ainda engasga, mas está mais fluido, se eu posso dizer assim. Está um pouco mais fluido, mas olha, engasga muito. Algumas configurações podem melhorar aqui a performance, sabe? Uma alteração de core, por exemplo. Mas eu quero mostrar a experiência que você vai ter assim que chegar e com esse cartão genérico horrível. Quando eu trocar pelo cartão da Samsung, provavelmente vai melhorar. E depois eu vou fazer um vídeo ensinando a instalar o port desse do Zelda, do Ocarina of Time, que roda bem melhor do que esse emulado no Nintendo 64. Aqui ver como é que tá a fluidez. Eu tô achando particularmente melhor que o clone, sim. Não é uma diferença absurda, mas está mais jogável. Não é a experiência que você quer pro jogo, mas ele roda um pouquinho melhor que o clone. Como eu falei no review do clone, o original não vai ter uma grande diferença de performance, ele vai rodar um pouquinho melhor. Beleza? Temos também um review com a RG40XX, que é um console mais caro, que já roda o Zelda bem melhor mesmo. Então pronto, bora testar o GTA do PSP. Esse aqui eu tô curioso. Vamos agora pro gameplay. Não, é bem mais fluido. Tem as engasgadas, vou já alterar a opção de frame scripting, olha, mas está bem jogável. Vocês vão poder ver aqui o vídeo que eu fiz com o R36S clone ao lado, é bem diferente. Então vou abrir aqui as opções do PSP do menu. Setting, direita, frame script, já está com frame scripting habilitado, então ele já está com melhor de performance já esperado, tá? Já com frame script 1.
e Auto Frame Scripting. A menos que eu tire aqui Skip Buffer Effect, vai ficar com o céu provavelmente preto, etc. Então tá, essa é a performance esperada. Então vamos, bora lá testar um pouco mais. Mas é bem mais jogável mesmo, comparado ao clone. O clone sofre demais aqui. Ele engasga, dá pra ver que ele engasga. Deixa eu aumentar aqui um pouco o volume dele. Então, ele engasga, mas é jogável. É realmente uma evolução perante o clone. Como foi explicado no vídeo do clone, o R36S original, apesar de ser o R36XX, mas para quem não pegou a informação no começo do vídeo, o R36XX é o R36S original que você já conhece com o Wi-Fi embutido. Se aumentar a opção do Frame Script, que já veio a 1 para melhorar, né? Já está com o desempenho melhorado. Se colocar a 2, uau, deve ficar ainda melhor. Mas aí é de testar mesmo. Vamos aqui dar uma testada no Megamin Maverick Hunter do PSP. Não tinha esse jogo, eu acho que não tinha no meu clone, não veio. Que é basicamente um remake do Mega Man X Super Nintendo, que eu adoro. Mesmo com brilho baixo, né? Fica bem difícil de pegar. Deixa eu tentar dar uma melhorada aqui. Pronto, tem uma melhorada aqui nas opções da própria câmera, já está bem mais visível. Percebe-se os engasgos, viu? É muito. Dá pra... Dá pra jogar. Deu uma engasgadinha. Dá pra jogar, mas de toda forma é bem jogável. Não é algo impossível como ficou o Zelda, não. Quero testar também... tem Crazy Taxi, pronto. Quero também testar se houve alguma melhora no desempenho do Dreamcast. Não sei se os controles do Dreamcast já vieram mapeados. Vamos descobrir em breve. O desempenho está muito bom. Crazy Taxi. E chega ao fim mais um vídeo. Me diz aí, pessoal, o que é que vocês acharam do R36XX? Na minha opinião, quem tem um R36S não precisa fazer nada demais. Compra o Wi-Fi dongle e tá resolvido. Agora, se você vai comprar seu aparelho pela primeira vez e quer optar pela original, já compra o XX. Você vai ganhar não só o Wi-Fi embutido, mas também essas melhorias aqui ergonômicas do botão, que também são bem menos barulhentos. Eu também gostei muito do design e eu vou optar por ficar com esse XX e o meu R36S vai receber um fim. Aproveitando, eu vou deixar aqui o link do XX na descrição do vídeo. Quero agradecer quem ficou aqui até o final. Se puder, dá like, compartilha. Ficou alguma dúvida do XX? Comenta aqui embaixo que eu vou fazer o melhor para responder e até a próxima!